Olá, estamos chegando em Leopoldina, é isso, Marco Antônio? Isso, Leopoldina, Zona da Mata de Minas Gerais. Ok, estamos chegando novamente em Leopoldina. Se eu conseguir baixar aqui as coordenadas cartesianas da localização de Leopoldina, eu vou colocar na edição, ou embaixo ou em cima aí, que eu acho bem legal. Quem quiser encontrar o Marco Antônio pelas redes sociais e um dia quiser ir lá tomar um suco de laranja com ele, não sei se ele vai convidar, porque senão vai encher a casa do Marco Antônio. Eu estou falando assim porque ele não gosta de beber, ele é um sujeito muito comedido, isso é muito bom. Mas ele já está convidado a vir aqui em Campinas, quando passar a pandemia, para tomar esse suco de laranja, ou quem sabe uma cachaçinha de Minas comigo. Fica a sua escolha, viu, Marco Antônio? Seja bem-vindo ao canal. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Deodato. Obrigado. De novo, estarmos aqui conversando juntos, né? O suco de laranja está aceito. Tá bom. Né? Tá bom, tá ótimo. Ô, Marco Antônio, você fez uma sugestão de pauta para esse bate-papo que eu gostei bastante, dentro dessa proposta de ouvir toda e qualquer forma de pensamento, e prontamente eu aceitei. Para a gente começar, por gentileza, fale as suas credenciais, quem quiser rever, está no outro vídeo que nós gravamos. Sim. Então, tudo bem, já vamos entrar direto aí no assunto. Eu queria que você falasse quem foi, porque ele já faleceu, conforme você me falou, o carioca José Guilherme Melchior. Fale um pouquinho, contextualiza no tempo e no espaço o Melchior. Então, José Guilherme Melchior, ele foi um pensador brasileiro, vou chamar de pensador, e arrisco assim, que há algumas pessoas que separam pensadores de filósofos, né? Pensando de uma forma mais sistemática. Mas eu acho que ele foi até mais do que isso. Ele foi um filósofo, talvez fosse a maior promessa da filosofia contemporânea brasileira. Foi um sujeito que morreu relativamente jovem, né? Morreu aos 50 anos de idade, em 91, nascido em 41, portanto, jovem, né? Ele era um esteta, né? Estudou estética, começou pela crítica literária, tem uma vasta obra nessa área, reconhecido, né, nessa área, estudou a literatura moderna brasileira, tem obras nessa área. Mas, além da crítica literária, ele também foi um filósofo político muito interessante, né? Um dos principais representantes daquilo que a gente pode chamar de liberalismo brasileiro, novo liberalismo brasileiro, dentro de uma corrente, né, que seria o liberalismo social. Então, ele trabalhou no Itamaraty, concursou jovem também, nos anos 60, ele já era concursado, fez doutorado, 2 doutorados, né? Um doutorado em literatura na França, na Sorbonne, e outro doutorado na Inglaterra, né? Deixa eu ver se eu lembro o nome. Não, tudo bem. Na Inglaterra, Sem problema, sem problema. Depois eu vou lembrar o nome, com o tempo eu lembro. Então, era isso, a importância dele está então, na London School of Economics. Ok. Né? Foi um aluno do Popper também. Do Popper. O Marco Antônio. Não foi discípulo do Popper, não foi o orientador dele, foi um discípulo do Popper, mas ele estudou lá enquanto o Popper ainda dava aulas. Olha só. Em que ano que ele nasceu? Ele é de 41. 1941 e morreu recentemente? Não tão recentemente, né? Ele morreu em 91. Já fazem 30 anos. Nossa, ele viveu aproximadamente 50 anos, então. 50 anos. Viveu pouco. Tá vendo, Marco Antônio? Aposto que ele não bebia. Agostinho de Hipona bebia muito na primeira fase, viveu 80. Na antiguidade tardia. Deve ser. Mas a notícia que eu tenho não sei muito, não. Ele, pelo visto, era, pelo menos na juventude, um boêmio. Né? Ele acompanhava o pessoal da literatura, né? Assim, não dá para fazer grandes afirmações. Essa parte eu não tenho muita informação, a não ser relatos que ele era um sujeito que acompanhava, gostava muito de conversa. Eu pensei que você ia falar que o meu pensamento em relação ao Agostinho não tinha nem método, nem
E nem era racional, faltava comprovação. Não, essa aí, a fama do Agostinho precede a filosofia. Marco Antônio, muito bom. O Melchior, ele escreveu um livro, você, inclusive, que me falou dele, eu vi no seu artigo, e depois fui dar uma pesquisada sobre o liberalismo antigo e o moderno, e traçou 300 anos de estudos históricos e comparativos de uma forma muito interessante. Fala um pouquinho sobre isso. Então, esse livro, eu acho que esse livro seria uma... Eu vou até mostrar o livro aqui. Tá? Peraí, para com essa ele é a para edição ficar mais... bem claro aí. Tá, Ok, e essa é a edição mais recente do livro, tá? Da Realizações. Eu acho esse livro talvez a melhor porta de entrada para quem quiser entender o que é liberalismo. Peraí. Repete isso aí, mostra o livro de novo, porque eu acho muito relevante. Segura ele Esse livro, sem tremer, essa é a edição mais recente. Será que tem e-book, cara? Então, não vou saber te dizer agora. Tudo bem. Mas eu acredito que é possível. Eu vou fazer uma pesquisa, eu vou fazer uma pesquisa e vou colocar na edição. Sim. Legal. Você acha, então, que é fundamental a leitura? Eu acho que para quem quer entender o que é liberalismo, esse livro seria a melhor porta de entrada. É um autor que consegue escrever de forma clara, ele consegue juntar qualidades de escritor que são muito interessantes. Ele escreve de forma clara, com profundidade e de forma concisa, porque 300 anos, como você falou, de uma orientação de pensamento, não vou chamar de escola, porque há dentro do liberalismo várias escolas, como ele coloca, né? É até difícil você falar o que é liberalismo. Né? Junta 300 anos em um livro relativamente pequeno, né? Menos de 300 páginas, né? Dando uma pincelada em cada uma das etapas históricas do desenvolvimento dessa linha de pensamento, que mais do que uma linha de pensamento político, é uma linha de pensamento filosófico. Muitas pessoas também pensam que liberalismo, né, é só um posicionamento econômico, né? Quando, na verdade, se a gente for pegar, como você falou, né, o livro chama o Liberalismo Antigo e Moderno, é uma referência a um texto que eu citei no nosso último encontro, né? Quem tem a memória boa vai lembrar que é a liberdade dos antigos comparada à dos modernos, do Benjamin Constant de Rebecque. Então, refere-se ao título do panfleto Benjamin Constant, né? Liberdade dos antigos comparada à dos modernos, e ele faz essa homenagem falando do liberalismo antigo e do moderno. Que nós já falamos na entrevista anterior, não é isso? Falamos do Benjamin Constant na entrevista anterior, isso mesmo. Então, está referido a isso. E o título do livro ele vai falar antigo e moderno no sentido de antigo, não antigo da antiguidade clássica, mas os primórdios do liberalismo na modernidade, né? Como e por que surge essa corrente filosófica. E o moderno, né? Ele vai trabalhar até mais ou menos o período da década de 70, 80, pegando as novas correntes liberais. Né? E ele vai traçar esse histórico do surgimento do liberalismo como uma ideia, como uma filosofia política, né? Até essa filosofia política na contemporaneidade. E eu acho que uma das coisas mais interessantes desse livro, foi onde eu comecei o raciocínio, ele faz uma separação. Existe o liberalismo político e existe o liberalismo econômico. Na maioria das vezes, essas duas formas de pensar andam casadas. Né? Mas, necessariamente, elas nem sempre andam juntas. Que já é uma confusão muito clara, muito grande que se faz. Né? Quase que você cometeu um engano, né? Uma confusão muito clara. Não, mas normal, tranquilo. Foi interessante que acabou virando um link para a minha próxima pergunta. Você falou que acabou gerando uma confusão muito grande. Eu queria que você diferenciasse sobre a perspectiva dele liberalismo social, liberalismo econômico e liberalismo político. Dá para você fazer isso para a gente, para tentar clarificar? Vou começar então pelo político, né? Do antigo para o moderno. A gente começa pelo liberalismo político. O que seria o liberalismo político? O liberalismo político é aquele fundamento
é aquele que se fundamenta na ideia de que nós somos indivíduos. Cada um é responsável pelo seu destino, pela sua liberdade. Há a liberdade humana. Se não há liberdade, não há responsabilidade. Lembrando que o liberalismo começa quando e como. Essa ideia, né, vai começar com Locke por causa das guerras religiosas na Inglaterra, entre protestantes, principalmente na Inglaterra, entre protestantes e católicos. Estamos falando de 1600, então, 1700, mais ou menos? 1600 e pouco, 1700 e pouco, por aí, nesse período. Né? Em que o Locke constrói a ideia de espaço público. Né? A liberdade, o espaço público é o lugar onde as diversidades vão ter que conviver. Né? E há coisas que são do indivíduo. A questão religiosa, por exemplo. Então, o Estado não deveria interferir naquilo que é do indivíduo. O que é do indivíduo? A propriedade e as suas crenças. O Estado não deveria intervir aí. Então, o liberalismo político começa dessa ideia. De uma ideia de que a liberdade... Eu posso comprovar a liberdade? Lembrando que os ingleses são pragmáticos, né? Então, ele não trabalhou com uma ideia metafísica de liberdade. Isso vai ser desenvolvido por Kant mais tarde, né, quando ele fala da autonomia do sujeito, e que vai falar existe o mundo natural e existe o mundo do humano. Né? No mundo do humano, mesmo que não haja liberdade, eu preciso de agir como se houvesse. Né? Porque toda lei e toda ética se fundamenta na ideia de que o indivíduo pode escolher o seu destino, pode escolher suas ações. Então, isso é o liberalismo político. Ele é uma filosofia, é um modo de ver o mundo. O liberalismo econômico entra no segundo fundamento, que seria a propriedade. Né? Eu tenho a minha propriedade, que é gerida pelo meu trabalho. A ideia de mérito. É interessante que algumas pessoas hoje em dia querem acabar com a ideia de mérito. Né? Por quê? Porque ela foi tão mal trabalhada que o sentido do mérito se perdeu. O que é mérito? O mérito é quando nós temos condições iguais de partida, nós nos destacamos por isso ou por aquilo. Porque fazemos bem uma coisa ou outra. A grande crítica à meritocracia corporativa hoje é que ela não parte de condições de igualdade do ser humano. Então, o liberalismo econômico vai partir da ideia de mérito, de liberdade para a construção do seu capital, né? Também surge aí, né, nesse período do início da modernidade, né, surgimento do capitalismo, ou a economia de mercado, né, os liberais e os economistas os economistas liberais chamam de economia de mercado, né, que há uma sistematização nesse período também, né? É desenvolvida por economistas, mas ela não é formulada, né? Há uma leitura, né? Nesse período aí. A Riqueza das Nações, por exemplo, é um livro que é uma descrição de como o mercado funcionaria, né? A famosa mão invisível que coordena o mercado, né? O equilíbrio das forças. Por quê? Porque esse liberalismo econômico acredita na natureza. E acredita que também, no mundo do humano, coisas sejam regradas pela natureza. Então, há Eu estou vendo um pouco de darwinismo nisso aí. Sim, o darwinismo se fundamenta, ele não é fundamental, ele se fundamenta nessa ideia. Um pressuposto filosófico do darwinismo é isso. Pensa-se o contrário, não é o darwinismo social, o darwinismo econômico, né? Na verdade, é uma retroalimentação. O Darwin é um inglês, né? Está pensando uma filosofia, no momento ele pensa primeiro uma filosofia da biologia que fundamente o seu sistema, né? E a sua ciência, e a partir daí ele desenvolve uma teoria. Daí, depois, alguns filósofos e alguns economistas vão beber em Darwin e falar que está demonstrado que funciona assim.
né? Então, haveria, por exemplo, a questão da demanda do mercado, né? Oferta e demanda. A lei de oferta e demanda seria essa que regula os preços. Isso é o liberalismo econômico, né? E o famoso laissez-faire, né? Se o Estado não interferir, vai ser melhor para a economia. Isso então é uma outra visão. E, por fim, dentro desses três que você perguntou, a gente tem o liberalismo social. Alguns acreditam que o liberalismo social, algumas pessoas defendem, que, na verdade, essa seria até uma visão mais ortodoxa de liberalismo. Em que sentido? Se a gente for pegar essa questão kantiana, por exemplo, né, de que há o mundo do humano e há o mundo natural, e no mundo do humano há liberdade, adaptando essa leitura e incluindo a visão de Stuart Mill, né, do que não adianta eu ser livre para ler se eu não sei ler, por exemplo. O que adianta eu ser livre para ler se eu não sei ler? Então, o que o liberalismo social fala? Não, realmente, a intervenção do humano na natureza pode causar um monstro. Mary Shelley, né? Frankenstein. Não por acaso esse momento está aí. O liberalismo surge junto com o liberalismo, a segunda onda liberal, ela é romântica, né? Ela vem junto com esse, né, com o movimento romântico. Marco Antônio. Pode haver uma criação, só concluir esse, pode haver uma criação de um monstro, mas não quer dizer que o ser humano não possa intervir para criar condições em que eu possa realmente ser livre. Senão, volta a questão do mérito. Eu só posso julgar mérito a partir do momento que eu tenho uma base comum. Então, por exemplo, a questão de educação. Vêm os movimentos, nessa época, pela escola pública. Não estatal. Não necessariamente estatal. Um liberal falaria assim. A escola pública necessariamente não é estatal. E aí você tem que se adequar e ver o momento histórico e social do lugar que você fala. Mas a escola pública seria o quê? A base para isso. A segurança começa em Locke. Né? Segurança é a base de que você não vai roubar o que é meu. Então a segurança tem que ser pública. No sentido de que ela tem que ser neutra. Né? A construção de um Estado jurídico de direito. Né? A saúde. E aí a gente pode elencar coisas em que o Estado deve intervir ou não. Então, o liberalismo social ele vai falar, sim, a liberdade humana é o fator principal. Quem paga o meu salário manda em mim. Se o Estado pagar o meu salário, então ele vai mandar em mim. No Estado liberal, eu vou ter várias fontes e vários meios para buscar o meu salário. Se eu não concordo com uma empresa, por exemplo, eu posso pedir para sair dela, né? Peço demissão e trabalho em outra, que possa estar mais adequada com aquilo que eu penso. Então, quem manda em mim é quem paga o meu salário. Né? Então, dito isso, ainda assim, a ideia de que, beleza, mas isso não quer dizer que o Estado não deva interferir. O Estado não é um mal a ser aceito. É um mecanismo... A questão seria até onde o Estado poderia ou deveria interferir, não é? Sim, é uma questão de interferência do Estado. Né? A gente vai pensar... Tem um livro que eu li recentemente, achei fenomenal, esse livro aqui. Deixa eu pôr aqui. Keynes versus Hayek. Né? São dois grandes economistas do século XX. E o debate é esse. Né? E você fala, mas o Keynes não é. O Keynes é um liberal. Principalmente um liberal político. Ele pode não. Ele não é E aí o Melchior faz uma diferença que eu acho fundamental, que eu acho que é uma pérolazinha, que é o liberismo e o liberalismo. O que é o liberismo? O liberismo é o liberal que só opta pela versão e visão econômica do liberalismo. Então, muitas dessas pessoas aí que a gente chama os neoliberais. O que são neoliberais? São liberistas econômicos e conservadores sociais. Entendi.
Ô, Marco Antônio, fala mais um pouquinho sobre as raízes do liberalismo e o liberalismo clássico. Tá. Então, assim, acho que as raízes estão, né, como eu falei, na modernidade, né, nos conflitos entre o Estado e as igrejas, né, entre as igrejas, né, e no desenvolvimento de uma nova visão econômica, de uma nova forma de fazer economia, que é a economia de mercado, né? Então, os principais pensadores desse momento, se a gente for destacar, dentro do liberalismo, seriam John Locke, né? John Locke, ele desenvolve esse fundamento da ideia da representatividade, né? Da separação do Estado e religião, começa em John Locke. Nós temos Montesquieu na França, que divide, né, os poderes, né? Um outro fundamento importante do liberalismo antigo, qual é? Os poderes, né? O Estado não pode ser um monstro que devora o sujeito, né? O Leviatã, do Hobbes, né? A centralização do Estado, a partir desse momento, começa a ser questionada. O Montesquieu vai falar o seguinte: por que a Inglaterra se destaca no cenário das nações? Porque lá os poderes são divididos. Ninguém é absoluto. E aí é interessante que a gente faz pequenas diferenças, né? O liberalismo inglês nasce num cenário em que o rei nunca foi absoluto. O poder real nunca foi um poder absoluto, em que havia o poder econômico, em que havia o poder legal, né, jurídico, e o poder político. Né? Montesquieu tenta pegar essa ideia e traduzir para quê? Para a divisão do Estado. Né? Como os poderes devem ser divididos no Estado? Nós devemos ter um poder jurídico, soberano, um poder legislativo, soberano, e um poder executivo, soberano. Os três poderes, né? Então, a gente vai pegar, na primeira onda de liberais, a crítica e a visão do Estado. Como esse Estado deve funcionar? Né? Na filosofia política é isso, né? É o como deve ser. Né? Não é ciência política que é o como é. Né? Embora alguns filósofos políticos sejam mais realistas, outros mais idealistas. Mas nessa visão geral funciona assim, isso funciona, isso não funciona. Então, os principais liberais desse primeiro momento, o liberalismo antigo, vai trabalhar com essa ideia. O que o Estado deve fazer para ser eficiente? Qual o limite de ação do Estado na vida do indivíduo? O Estado pode tudo? Né? O Estado é composto por pessoas. Pessoas não têm interesse? Ou elas são motivadas apenas por bons atos, boas ideias, no sentido do bem? Né? E aí a gente já começa a ter uma divisão. Ó. Você vai ter aqueles liberais que vão falar: não, o homem é o lobo do próprio homem, né? Então a sociedade, eu não posso, Benjamin Constant de Rebecca, na sua filosofia, ele fala: não posso falar para trás, eu posso falar a partir do momento que a sociedade existe. A partir do momento que a sociedade existe, o homem é lobo do próprio homem. Então eu tenho que conter o poder. O poder tem que ser dividido por uma maioria, mas essa maioria, sim, também é perigosa. Uma outra vez, vou voltar nesse ponto. A outra visão não, o homem, eu posso falar do que vem antes, o homem nasce bom e é deturpado pela sociedade. Então, a sociedade é ruim. Então, eu devo caminhar por uma ideia, por uma visão mais idealizada de mundo. Tentar romantismo, né? Retornar à visão de que o homem por si só é bom. Nessas duas visões, nós vamos ter construções diferentes de visão de sociedade. Né? Numa visão
nessa visão, o homem é bom, ou seja, a visão de Rousseau, né? Há pessoas que encarnam essa visão boa, né? Ou a totalidade da visão humana seria boa. Então, todos votam e aquela pessoa que é eleita tem direito ao poder, né? Porque ela é a representação da vontade da maioria. Com sua ação exposta, visível e acompanhada. E aí, o que acontece? Por outro lado, vai falar, não, mas a maioria também não pode ser o Leviatã, a maioria não pode oprimir a minoria. A maioria, na outra visão, né, para o outro campo, né, o homem é lobo do próprio homem, quem garante que a maioria tem a visão da verdade? A maioria tem a visão do que ela quer, dos seus desejos. Então, sim, tem que ter representação, né, mas essa representação, a escolha a escolha de quem manda é feita por representação. Porque eu não tenho tempo na minha vida para ficar o dia inteiro preocupado com o que o Estado vai fazer. Eu não posso todo dia participar de um plebiscito para saber se o Estado vai comprar, sei lá, seringa. Alguém tem que me representar para saber qual é o valor justo. Então eu abro mão de parte da minha liberdade para aquela pessoa me representar. Okay. Nas minhas ideias e nos meus interesses. Bem interessante. Marco Antônio, me fala uma coisa. Você encontraria espaço para um ambiente político, vamos falar do ambiente político, para trazer as discussões econômicas e sociais para uma possível prática efetiva politicamente que seja representativa da sociedade. Aí falando de liberalismo e a sua evolução ao longo do tempo, mas trazendo para o valor presente. Você entende que o interessante seria um centro distante dos extremismos, mais eficaz do que o que nós temos hoje? Fale um pouquinho sobre isso para a gente caminhar para o fechamento e deixar aí, assim, o estímulo para todas as pessoas que se interessam por conhecer as ideias liberais, para apoiar, para discutir ou para discordar, não é? A partir dos 2 livros que você indicou e que são de extrema relevância, e eu pretendo colocar na descrição e na legenda para aqueles que queiram se aprofundar. Qual que é a tua visão, assim, que seria eficaz de centro, então? Então, vamos lá. Só pegando um pouco atrás, antes de chegar aí, né? Acho, então, a gente é um balizador comum. Assim, o que a gente pode chamar de liberalismo. Então, pensar também o seguinte, liberalismo não é só de direita, é um liberalismo de esquerda. Onde está o liberalismo de esquerda? O liberalismo de esquerda está na ideia de que os indivíduos têm direito a ser o que querem ser. Sim. Isso é liberalismo também, né? Ou a ideia de que o Estado, quando te dá uma escola, ele te dá um hospital, te dá segurança, pegando o básico, te dá uma previdência, ele está permitindo que você seja o que você pode e deve ser. Ok. Ele está tirando suas amarras. É uma visão também. Então, só que com mais intervenção do Estado, né? Aí, juntando isso, vou pegar uma frase do Raymond Aron, uma entrevista, o Raymond Aron fala sobre o Hayek, né? Perguntam a ele sobre o Hayek, ele fala, o Raymond Aron falando sobre si, eu sou filósofo, sou sociólogo. Os economistas estão num mundo mais teórico do que os sociólogos. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, as ideias liberais podem até, em alguma medida, ser horizonte. Mas existe a prática social. Então, quando você faz uma pergunta, porque você está perguntando o quê? Porque a economia é uma ciência social, humana, é uma ciência humana. É uma ciência social, Uhum. mas ela trabalha com modelos. Sim. Modelos tentam prever o quê? O futuro. Mas tem aí os pontos fora da curva, né? Da curva. E aí, o que ele fala? O que ele quis dizer com essa...
ideia, né? Ele não fala literalmente assim, mas é mais ou menos isso que ele fala. Quer dizer, ó, aqui na sociologia a gente vê o imediato, vê o humano e a sociedade como funciona, no imediato, né? Pelo menos a visão dele. E aí o que acontece dentro disso? Agora eu vou trazer para encaixar na sua pergunta. De qual país estamos falando? Primeiro começa por aí. O que serve para a Inglaterra muitas vezes não serve para o Brasil. O que serve para os Estados Unidos não serve para o Brasil. O que serve para a Suíça não serve para o Brasil. Ou para a Suíça e para a Inglaterra, e a gente pode comparar esses países. Por quê? Dentro, por exemplo, dessa visão democrática, e aí eu tenho que falar isso para poder encaixar dentro do que eu vou falar da sua resposta. Na Suíça, por exemplo, é um país pequeno com uma população pequena. Lá eles têm a tradição plebiscitária. Há pouco tempo agora, eu estava lendo uma notícia, eles foram comprar um caça, porque as Forças Armadas têm que trocar os seus meios, né, de defesa, e aí eles deixaram para a população decidir se trocavam ou não. Aí você vai falar, mas a Suíça então é mais evoluída, porque deixa a população decidir sobre isso. Não sei. Cabe lá, dentro do nível de educação, do nível econômico e da disponibilidade das pessoas em saírem de casa para votar sobre isso. Nos Estados Unidos a gente viu agora há pouco tempo, né, uma eleição, ela não é uma eleição, elas são várias eleições em uma. Né? Então, o modelo liberal cabe várias formatações, desde que o sujeito possa opinar sobre o que vai acontecer. Tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista político. O perigo, por exemplo, de uma eleição plebiscitária num país muito grande é aquilo que a gente acabou de conversar. Você pode entrar na ditadura da maioria. Existia um escritor brasileiro, né, que falava que a maioria é burra, né? Toda unanimidade é burra. Traduzindo, né, o que ele falava. O Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Que toda unanimidade é burra, é basicamente isso. A maioria nem sempre sabe o que quer, ela sabe o que ela deseja. Né? E nem sempre o que a gente deseja é o melhor para a gente. Mas então, qual que, para o Brasil... Aí eu vou chegar aí. Espera aí, meu amigo, espera aí. Eu sei que você vai chegar e eu estou gostando, eu vou dar a linha, mas depois eu queria que você fechasse com o teu modelo ideal, que também pode ser o certo ou não, de então, centro, no nosso momento político, no momento em que a gente está lutando tanto contra a corrupção, né? Então, pensando, a partir disso tudo que eu falei, qual o modelo ideal? E aí pensando a partir da filosofia política, né? Porque o modelo ideal é uma questão de filosofia. Ele está entre aquilo que eu chamo de liberalismo social e social-democracia. Por quê? Porque são primos irmãos. A social-democracia vem da linhagem da esquerda, tanto da esquerda liberal quanto da esquerda marxista, mas é uma visão de esquerda que reconhece o quê? A representatividade. Né? Os sociais-democratas são essencialmente parlamentaristas, por exemplo, assim como os liberais sociais. Reconhecem a necessidade da liberdade do indivíduo. Da liberdade do indivíduo. Inclusive para gerar avanços econômicos numa nação para redistribuir. Para redistribuir. Isso é social-democracia. Né? Então, mas e o liberalismo social? Qual a diferença? A diferença está que vai ter menos Estado um pouco. Por exemplo, a gente vai trabalhar a questão da escola pública, pegar uma área debatida por mim em algumas aulas, com meus alunos. A questão da escola pública. A escola tem que ter escola pública. Essa escola pública tem que ter balizamentos que permitam que o sujeito exerça toda a sua potencialidade quando sair dali. Isso é fato. Na visão social-democrata, essa escola pública é pública e estatal. Por quê? Porque ele entende que senão o Estado é um ente neutro e esse ente neutro vai permitir que não haja diferença entre as pessoas que estão ali. Na visão liberal social, nem sempre a escola tem que ser estatal. Ela vai ser estatal onde não interessar às entidades privadas, mas também pode ser subsidiada pelo Estado dentro de uma entidade privada. Entendi. Por exemplo, há pouco tempo... As parcerias público-privadas é mais ou menos isso? Parceria público-privada estaria dentro da visão liberal.
social. Entendi. Onde o Estado não consegue ir, ou aonde a iniciativa privada não quer ir, cabe ao Estado. Ok. Ou estímulo. Então, isso porque é a visão de centro, onde você tem o Estado. Bom, e a peraí, é a visão de centro ideal. Visão de centro ideal. Você considera que nós estamos distante dela aqui no Brasil? Eu acho que, assim, apesar do nosso Estado ser moldado dentro da visão, a nossa Constituição de 1988 é uma visão liberal social. É uma Constituição liberal social. A maioria dos pensadores, as pessoas que formularam a base dessa Constituição eram pensadores liberais sociais. Entre eles, Melchior estava lá. Né? Ele participou de alguns debates como assessor, a gente sabe disso por documentos. Então, no papel, formalmente falando, nosso Estado é liberal social. Né? O SUS, por exemplo, ele tem níveis de representação, ele tem um nível municipal, um nível estadual, um nível federal. Né? A educação, você tem tanto a educação pública quanto a educação privada, há o subsídio, que eu ia dar o exemplo, né? Aquele projeto que teve das universidades, que o governo subsidiava bolsas para as universidades, quem não conseguia entrar na universidade pública, né? E comprovava necessidade financeira, né? Para poder pagar o seu curso, o governo subsidiava. Bolsa Família. Né? Bolsa Família é uma visão liberal social. Por quê? Porque eu movimento a economia a partir daquilo ali. Aí você vai me perguntar, você perguntou, né? O nosso Estado está longe porque, na prática, as coisas não funcionam. O Estado, nesse caso, tem um papel, tanto o Estado quanto a sociedade, nesse caso, tem um papel importante, que é o de fiscalizar a execução da coisa. Né? Então, quando o Estado ele não tem que ser dono, mas ele tem que ser fiscal, um Estado liberal social. Assim, para ficar claro para quem está nos ouvindo, nós estamos falando aí do centro no legislativo, basicamente. Aí o que você entende como Estado fiscal? Do centro como modelo político. Okay. O centro legislativo é outra coisa. Como modelo político, hoje constituindo um centrão no nosso, em função do modelo político, para ficar claro, na minha concepção, me corrija se eu estiver errado. Como modelo político, nós temos hoje, em função da nossa Constituição, um centrão que está distante do centro ideal que você propõe, que é bem interessante. Faça alguma consideração sobre isso. Tá, então, aí o que eu vou falar sobre isso? Uma coisa é a Constituição, uma coisa é o Estado, outra coisa é o centrão político, real que tem lá. Ok. O Estado ideal, dentro das balizas que eu falei, variando um pouco mais para liberalismo social, social-democracia, é esse que eu falei. O Estado eficiente, né? Sem excesso de gastos, mas que dê ao cidadão a sua capacidade de ser o melhor de si que ele pode ser. Né? Isso, naturalmente, vai diminuir violência, vai diminuir uma série de coisas. Né? Vai dar acesso a emprego melhor, etc. Isso é uma coisa. A Constituição é outra. É o Estado de Direito, são as regras do jogo. Como a sociedade vai agir dentro do Estado e o Estado com relação à sociedade. A Constituição são as regras do jogo. Também ponto fundamental do liberalismo, né? Que eu falei lá atrás, mesmo na entrevista, que é o Estado de Direito. Né? Estado jurídico. Então, que as regras sejam as mesmas para mim e para você, ou que sejam diferentes porque somos diferentes. Ponto. Por fim, tem uma outra coisa que o pessoal chama de centrão. Mas o centrão não é o centro político. O centrão é uma coalizão política amorfa, sem uma ideologia propriamente, mas que representa um tanto quanto a cara do Brasil. Tá? São políticos que não estão interessados. Por exemplo, dentro do liberalismo político, eu tenho interesses, você tem interesses. Como a gente chega a uma síntese do que queremos? Pelo debate. Em algum momento eu abro mão e você abre mão para que a gente chegue no meio termo e seja bom para os dois.
Não é pelo debate que eles chegam, a gente sabe. Né? Eles defendem interesses. Só que esses interesses que eles estão defendendo são interesses comuns a um grupo? Qual grupo? Será que eles abrem mão desse interesse? Então, esse centrão, ele tem muito mais cara de uma visão conservadora, tradicionalista de política, do que do centro político real. Há políticos de centro no Brasil, tanto a centro-esquerda quanto a centro-direita. Tá? Aí você vai falar, e aí esquecendo um pouco do idealismo político, há bons políticos. São perfeitos? Provavelmente não. Mas há bons políticos, tanto à centro-esquerda quanto à centro-direita. Entendi. Mas muitas vezes a gente não identifica esses políticos como de centro porque eles não fazem parte disso que a mídia chama de centrão. Mesmo no centrão há bons políticos de centro, porque eles estão em partidos. Né? E outra coisa importante do liberalismo ou da social-democracia é entender que você faz política através de partidos. E o centrão não é partidário. Marco Antônio, muito então bom. É composto por esse grupo de pessoas amorfas, com ideologia amorfa. Eu estou conversando com muitos pesquisadores do liberalismo e do não liberalismo, porque eu acho que é um momento extremamente relevante trazer para o centro da discussão, da participação. Então, eu vou até encher minha tela aqui antes de me despedir do meu amigo, só com a minha... Ok? Eu gostaria que todos os que estão nos assistindo, independentemente da forma de pensar, manifestassem as suas opiniões. Tem a descrição do vídeo, tem o campo lá para opinião, pergunta, questionamentos. Eu tenho certeza que, enquanto filósofo, o Marco Antônio Barroso vai gostar muito de levantar essa bola e conversar. Ele trouxe aqui um posicionamento muito interessante, Marco Antônio, a partir de 2 obras, de 2 livros que você considera de leitura fundamental. Você me trouxe uma informação que eu desconhecia e me fez ficar mais interessado ainda. A nossa Constituição de 88 teve o dedo do Melchior, é esse o nome dele, entre né? Outros. Entre outros. Então, é uma informação extremamente relevante e que nos leva a estimular todos que estão nos ouvindo, e eu também, claro, a ler a obra dele. Eu queria te agradecer muito. Vou voltar aqui para... Queria te agradecer muito, Marco Antônio, por essa contribuição, por essa disponibilidade, por essa abertura aí para trazer mais uma vez a discussão para tanto academia como academia-sociedade. Achei bem interessante essa questão aí, que já foi colocada por outros pesquisadores, e é uma proposta do canal, trazer esse diálogo para a cidade, para as praças públicas. É a razão de ser. E nós estamos num momento muito fácil, as praças públicas se tornaram virtuais, o acesso às academias, o acesso à possibilidade de fazer mestrados à distância ou não, estão escancarados aí. O futuro está nas nossas mãos, da academia e da população. E não tem idealismo nisso, tem aqui visão prática. Marco Antônio, muito obrigado por separar seu tempo aí para a gente bater papo. Estou de olho nos teus outros artigos aí. Me aguarde que novos convites surgirão. Espero que você tenha tempo e disponibilidade, eu entendo a dificuldade de tempo, para poder bater papo de novo com a gente. Muito obrigado. O que você tem a falar para os seguidores do canal aí e as suas considerações finais? Então, eu agradeço. Agradeço, acho que para conversar, a gente está conversando, é um bate-papo de amigos, né? Então acho que isso é mais importante, a gente tem sempre tempo. Para os amigos a gente arruma tempo. Obrigado. Quando não tem, a gente faz o tempo. E aí, acho que é isso, acho que o principal que você falou é isso aí que você está fazendo. O que antigamente era agora, né? A praça pública, agora está aqui. E eu acho que o mais importante que você está fazendo. Vamos escutar os lados, né? Acho que outro ponto fundamental, e assim para encerrar, para deixar em aberto, né, essa visão que eu trouxe hoje do liberalismo, mas principalmente o liberalismo social ninguém é dono a verdade pode até existir, mas ninguém é dono dela. Então todo mundo tem o seu direito de fala, todo mundo tem o direito de colocar e falar. E como que a gente vai chegar à conclusão? Por 2 questões: ética, que né, o outro é tão importante quanto eu, né? O outro não é um objeto, é um humano como eu. E na medida em que
o outro se sentir como eu, nós chegamos no lugar que a gente queria chegar. E não pela força, mas pela razão, que é outra visão importante, tanto para a social-democracia quanto para o liberalismo social, que é quando a gente chega, não sei, mas como a gente chega? Pelo diálogo, pelo debate, pela racionalidade, que é o diferente dos extremos que tentam impor a sua ideia a quem pensa diferente. Okay. Então, assim, a mensagem é essa. Eu acho que o seu canal está sendo um canal que está representando bem isso. Vem, você quer falar? Vem falar. Desde que tenha racionalidade e a gente possa conversar abertamente, por que não? Legal. E, para isso, você que está nos ouvindo, assine o canal, compartilhe com seus amigos, emita a sua opinião, ok? Marco Antônio, um abração, muito obrigado. A gente volta a se falar, tá bom? Muito obrigado, um abraço.